aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, papai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quem tiver dificuldade, só pedir ajuda. Amém? Podemos ler? Não tem irmão procurando aí. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quero mandar paz para todos que estão assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Glória a Deus. Amém? Podemos ler? Livro de Mateus, capítulo 18. Amém? Versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por ela. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos deste. Pai, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Senhor, vem falar conosco nesta noite, meu Pai. Tira, Senhor, tudo meu eu, tudo da minha carne, meu Pai. Que somente a Tua palavra seja ministrada nesta noite, Senhor. Abre o coração do Teu povo, meu Pai, para que todos possam entender, todos, meu Pai, possam aceitar a Tua palavra. E toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar e quem puder, as palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Muitas das vezes a gente também tem a dúvida, né? Se a gente vai entrar no céu, como que vai ser lá, né? Se vamos ser mais privilegiados ou não, se tem uma casa melhor para nós nos esperando. Mas tudo que nós esperamos de Deus ou na nossa nova morada vai depender de nossa vida aqui na terra. Vai depender de como nós andamos aqui. Vai depender de seu trato com os demais da sua família, com os demais da sua rua, da sua casa, dos seus vizinhos. Porque nós vimos que Deus, Ele começa a falar das crianças, mas Ele também fala do tropeço, que aquele que faz uma criança tropeçar. Ele diz: um desses meus pequeninos tropeçar. E quantos de nós, outrora, fomos tropeço na vida de crianças, de tão inocente. Eu fico imaginando uma pessoa com um cigarro na boca e a criança do outro lado. Ela já está se alimentando do cigarro e ela vai crescer já com aquele cheiro, já com aquela vontade de fumar. E aquela pessoa que estava fumando com ela no braço vai ser o quê? O tropeço daquela criança. Eu conheci uma família lá no Ceará
Eram em 12. Eu nunca tinha entrado na casa deles. Mas uma vez eu fui lá para resolver alguma coisa. Não sei se foi para receber um dinheiro. Eu sei que eu fui lá na casa deles. E tinha um menino que se ele tivesse 6 anos era muito. Porque ele era mais ou menos deste tamanho assim. Ele estava com um cigarro na boca. Ele estava com um cigarro fumando. A casa parecia uma chaminé. Aí eu falei, olha, o menino pegou um cigarro do chão, está fumando. Ah não, ele fuma desde, não sei qual, ele disse, acho que de 4 anos ele fumava. Aí eu disse, ixi. Aí eu conhecia que eles eram 12. O pai, a mãe e mais 10. Todos fumavam. Todos. O pai fuma, a mãe fuma e os filhos foram seguindo o mesmo caminho. Foram seguindo a mesma história. Faz uns 15 anos que eu vi 2 dos rapazes vieram morar em São Paulo, ali perto da Penha ali. E eu fico imaginando, esse varão, ele por certo já deve ter casado. Se a esposa não fuma, passou a fumar. Os filhos também vão o quê? Fumar também. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que ser como uma criança. E ela vem falando que nós temos que ser como uma criança e nós não podemos ser tropeço para ela. Porque a criança, ela é pura. Ela é pura. A palavra do Senhor diz que se uma criança ela morrer, ela vai para onde? Para o inferno? Não é para o céu? Ela vai para o céu. E Deus fala para nós sermos como criança, ser transformado. E como que nós vamos, além de nós ter essa missão de ser transformado para ser de uma criança, nós também não podemos ser tropeço para ela. Nós não podemos. Uma mãe sai com uma mini saia, a criança vai sair com uma mini saia. Uma mãe sai cheia de batom, a criança vai sair cheia de batom. O pai vai para a balada, a criança quer ir para onde? Para a igreja? Para a balada. O pai está com a cerveja, a criança vai querer o quê? Um suco de laranja? Não. Então, o tropeço, Deus chega a falar na sua palavra que é melhor que aquele que fizer ser tropeço na vida de uma pessoa. É melhor que pendure uma pedra no pescoço e se jogue na profundeza do mar. Não foi isso que nós acabamos de ler? Imagina só, você está nadando, no máximo, eu não aguento 10 minutos, você já se afunda. E com a pedra no pescoço, de moinho. Já foram no engenho? Eu já fui lá no Ceará. Engenho desse tamanho assim, a pedrona desse tamanho assim, que faz aquele bicho girar lá no pescoço. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Porque a criança é o pequenino de Jesus. Ela já é salva, mas ela vai aprendendo com quem? Com os adultos. Você chama o nome, a criança chama também. Elas aprendem muito mais do que nós adultos. As crianças, elas têm uma facilidade. Você coloca um celular na mão de uma pessoa já de 60 anos, até ela aprender onde é que é as teclas, vai demorar. Você coloca na mão das crianças, ela abre até e-mail. Elas aprendem muito rápido. E ai daquele de ser tropeço. Olha o que a palavra do Senhor diz, ó. Amém? Ó? Mateus, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Discípulos estavam ali com Jesus, aprendendo a palavra, caminhando, com Jesus. A multidão também ouvindo. Aí Jesus chega e chama uma criança e faz assim, ó. Jesus diz, versículo 2, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então nós queremos entrar no céu, sim ou não? Tem alguém aqui que quer ir para o inferno?
Eu que não, né? Quer entrar no céu. Amém? Qual é a receita? Ser transformado, converter e ser como uma criança. Eita Deus, fala meu pai. Tem alguma criança aqui? Vem você. Vem você aqui. Helena, vem aqui, por favor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha que criança linda. Amém? Você quer ser como uma criança? É como nós queremos, nós precisamos ser. Amém? Você está vendo essa criança com líquido de pinga? Está vendo essa criança aqui cheia de batom, com decote mostrando os peitos? Está vendo essa criança aqui nas baladas? Dançando, forrozando, sambando? Pois nós temos que ser como elas. Nós temos que ser como elas. Amém? Deu para entender? Agora vamos comparar. Eita Deus maravilhoso. Se você não usa nada de vaidade, está assim, ó, como essa criança, você já tem um ponto com Deus. Agora olha para você, não está de batom, ela também não. Você não vai para o samba, você não vai para o forró, ela também não. Ó, tá gostando da comparação, né? Você viu? Muitas vezes as pessoas dizem, irmão, é difícil a gente ser como uma criança. Tem alguns pontos que é difícil. Ela aqui, ó, se ela levar uma surra, 2 horas depois ela já está pedindo um leite para a mãe dela. Porém, nós, se nós levarmos um xingo ou qualquer coisa, até uma reclamação de alguma pessoa, a gente passa 2 dias sem falar, sem olhar na cara da outra pessoa. Então nosso coração tem que ser como ela, precisa ser transformado. Amém? Vê esta criança, ela está planejando fazer o mal com alguém, está com 38 para matar alguém, ou com qualquer coisa para ofender alguém, para tomar a mulher do próximo, para fazer qualquer coisa errada. Não. Então nós temos que ser como eles. Nós temos que ser transformados. É isso que Deus está falando aqui no versículo 2. Nós temos que nos convertermos e ser como uma criança. Amém? Bate palma para o Senhor Jesus. Amém? Então é isso, irmão. Ó. É isso que está no versículo 2. Ó. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, como a que a gente colocou, e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Parecia, viu, irmão Manuel, que nós estávamos repetindo a mesma cena que o Jesus fez. Eu fico maravilhoso com a palavra de Deus. Deus nos dá a palavra, a gente coloca as crianças aqui e parecia que estava repetindo a mesma cena do Senhor Jesus. E Ele só quer que nós sejamos como a criança. Que aquilo que nós fazemos no mundo, a gente vem para a igreja e vem pedindo a Deus: Deus, tira de mim o mundo. Deus, tira de mim os desejos malignos. E você vai, a cada dia você vai tirando o mundo de você. A cada dia você vai tirando as coisas erradas de você. Quando pensa que não, você olha para uma criança, olha para você e você se admira até. Você, meu Deus do céu, como como eu me transformei, como eu era e como eu estou hoje. Eu já contei aqui, comigo eu fui muito rebelde, assim, muito severo comigo. Tudo que eu aprendia na palavra de Deus, chegava em casa, eu já queria pôr em prática, né? Uma vez, logo no início, eu cheguei na igreja, se não me engano, na primeira semana, o pastor abriu a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Para mim foi uma surra, uma chicotada. Porque ali eu gostava de jogo de dama. Eu era viciado em jogo de dama e dominó.
E Deus diz na palavra lá em Gálatas 5 que a porfia, aqueles que praticam a porfia, não entram no reino dos céus. Aí diz lá também que os bêbados não entram no reino do céu. E eu adorava vinho. Eu bebia, a minha estante era cheia de vinho. Sabe aquelas estantes que as pessoas chamavam, era marfim? Ela era assim, ó, nessa cor mais ou menos, marfim. Hoje não usa mais as estantes grandes, assim de marfim bonito. A parte de cima era cheia de vinho. De todo tipo de marca, do mais barato ao mais caro. Não dormia sem tomar vinho. E a palavra do Senhor veio para mim. Eu cheguei em casa, fiquei olhando para o vinho, não tive coragem de jogar nenhum fora. Não tive coragem de jogar nenhum fora. Na madrugada o Senhor falou comigo. Irmão, parecia que era uma pessoa do meu lado, do lado da cama. A voz era tão limpa que parecia que estava do meu lado. Disse: não importa a marca. Não importa a marca. Porque Deus viu que eu tinha me apegado nos mais caros, na marca que tinha lá. Ainda na mesma noite eu me acordei com medo, olhando quem estava falando. Não tinha ninguém, eu olhei lá, estava a minha filha dormindo como um anjo. Fui na estante, peguei todos os vinhos mais baratinhos e ó, dentro da privada. Ficou vermelha a privada. De manhã, peguei os mais caros e dei para o meu vizinho de frente. Anildo, o nome dele. Dei para o Anildo, meu vizinho de frente. Na semana seguinte, Deus viu o que eu fiz. Qual foi a palavra? Aquele que não serve para você não serve para o próximo. Também serve para hoje, hein? Não devemos ser tropeço na vida de ninguém. E eu fui tropeço na vida do meu vizinho. Aí já era tarde, já tinha andado. Não tive coragem de pedir de volta. E ainda até hoje, irmãos, até hoje eu carrego essa culpa no meu coração, porque eu não tive coragem de ir lá. Mas todas as vezes que eu falo e que eu penso nisso, eu peço perdão a Deus. E eu creio que Ele me perdoou, porque Ele já me colocou para pregar a palavra há muito tempo atrás. E desde então, estamos aqui se esforçando a cada dia a ministrar esta palavra de Deus. Então você tem que arrancar o homem do mundo de você. Você tem que arrancar a mulher do mundo de você. Eu arranquei. Eu fui muito severo comigo. Cheguei no computador, desinstalei todos os jogos que eu tinha no computador, de dama e dominó. Eu participava de torneio. Lá em Maripurã, eu fui participar de um torneio. Eu não tinha nem o dinheiro para fazer a escritura. 20 participantes. Eu fui segundo colocado. Uma pessoa pagou para mim, porque eu nem dinheiro tinha na época para fazer a assinatura lá, para assinar, para me inscrever. Mas eu fui tirando. Tudo que eu aprendia na palavra do Senhor ia tirando de mim. Tudo que eu ia aprendendo na palavra, irmão. É esta palavra que nós temos que seguir. Você não deve seguir, eu acho, eu não acho, não. Você tem que seguir esta palavra que você carrega debaixo do braço. É esta palavra que nós temos que seguir se nós quisermos entrar no céu. E ela nos ensina que nós temos que ser transformados, que nós temos que nos converter e ser como uma criança. Porque se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma nós vamos entrar no céu. Agora eu quero ver qual pastor ou bispo que chegou, que vai dizer que eu vou entrar com a mentira no céu, que eu vou entrar com a vaidade no céu, que eu vou entrar com a bebida no céu, que eu vou entrar com adultério no céu. Eu quero ver qual é o pastor ou bispo que vai dizer que eu vou entrar no céu imundo, sujo. Não entra.
como o hino que nós louvamos, no céu não entra pecados. E esta palavra nos diz que nós temos que nos convertermos e ser como uma criança, porque de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. E isso nos leva também a ser transformado, porque o nosso tropeço, os nossos erros, as nossas falhas, vai fazer uma pessoa tropeçar. Vê agora, pesquinha. Imagina só, não somente num culto de Santa Ceia, que vai ser no próximo final de semana, amém? Mas imagina só uma pessoa que vem de lá do início da rua, com a mini saia ou um decotão. Só isso. Para a igreja, culto de Santa Ceia ou qualquer culto. Uma só pessoa que olhar e desejou, a pessoa pecou, mas a pessoa que estava com esse tal traje foi tropeço na vida da pessoa. E aí toma a Santa Ceia, sendo feito pessoa pecar e ainda pecou também. Pode? Não pode. Foi transformada? Não. Está vendo? Nós precisamos, irmão, ser transformados. Não podemos viver 20 anos numa igreja e ir para o inferno. Se for para nós viver 10, 20 anos numa igreja e ir para o inferno, vamos para o mundo. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor que você não conhecesse, não tivesse nem entrado numa igreja, como diz lá em 2 Pedro, de que você entrar, você conhecer, se alimentar da palavra de Deus e ir para o inferno. Por falta de quê? De conhecimento. E quantos pastores, bispos estão brincando de ser crente, rebanhando a multidão, a qual você olha, desde que estão fazendo a obra, as pessoas no pecado. Tudo bem, uma pessoa chegou na igreja, ela não se transforma da hora para a noite, do dia para a noite, mas quem está à frente já tem que ser exemplos para os que chegam, já tem que ser exemplo, e não tropeço para ela, e não tropeço para as que chegam, mas exemplo. Amém? E olha o que diz aqui, ó. Versículo 4, amém? O irmão pediu a palavra, já te... Amém? Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Se humilhar como uma criança é deixar o mundo, ter um coração puro. Os pais aqui sabem, né? As mães sabem. Você já pensou se a surra que você dá no seu filho ou na sua filha, ele nunca mais olha para você? E você fez por quê? Por amor a ele, não é? O pai, quando bate no filho, não é por amor? Para que ele não faça coisas erradas, para que ela não faça coisas erradas. Aí já pensou? A sua intenção foi maravilhosa, né? De dar uma tapinha na bunda, uma coisa ali, para ela não fazer mais errada, para ele não fazer mais errado, mas ela nunca mais olha para você. O coração dela ficou magoado. Não. Horas depois já está ali com a mãe, com o pai. Nós temos que ter esse coração de criança, um coração puro. Nós temos que ser verdadeiramente como criança, sem levar mágoa para um para o outro, sem levar intriga um para o outro. O nosso coração tem que ser o mais puro possível, tem que ser como verdadeiramente uma criança, porque senão nós não vamos entrar no reino do céu. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 5, ó. E quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Então nós temos que receber também e cuidar das crianças, né? Lá no Nordeste, lá no Ceará, né? Vamos supor, uma madrinha, se acontecer alguma coisa com a mãe, né? A madrinha se torna como uma mãe. Em muitos casos já ouvi lá, é como se fosse a segunda mãe para ela, cuida com tanto amor, né?
Eu lembro que aconteceu comigo assim algo bem parecido, né? A minha mãe ficou doente bastante tempo e teve uma vizinha dela. Eu lembro que eu tinha uns 4 a 5 anos e ainda eu lembro. Eu fiquei na casa dessa pessoa, né? Dessa amiga da minha mãe, e ela cuidava de mim como se fosse filho dela. Você tem que receber como se fosse o seu próprio filho. A vizinha aqui deixou a criança, estava lá conversando, de repente a criança chegou aqui na porta da igreja, engateando, que ela nem anda ainda. Eu já peguei ela aqui hoje, aqui ó. Imagina se a criança tivesse engateado para a rua. Tinha sido atropelada. Hoje mesmo, não foi, irmão? A criança, ó, engateando e veio para parar aqui, ó. E elas lá conversando, bebendo, e não viu a criança engateando, veio até a porta da igreja engateando, que ela nem anda ainda. Imagina se vai para a rua. Ainda bem que ela veio em direção à igreja. Aqui eu já peguei ela, a mulher chamei a dela e veio buscar. Nós temos que receber. Você não pode ver uma criança fazendo se acidentando e você ficar de braço cruzado. Você tem que ter o amor pelas crianças. Você, quando recebe uma criança, quando você ajuda uma criança, você está ajudando a Deus. É o próprio Deus, que elas são as joias de Deus. Amém? Agora nós vamos entrar na parte do tropeço. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, ó. Amém? Ó, versículo 6, ó. Eita, irmão, eu estou passando do tempo ali, ó. Faltam 2 minutos. Meu Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amém? Ó. Versículo 6. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Está vendo? Se uma pessoa fizer uma criança tropeçar, é melhor que ela jogue uma pedra grande no pescoço e se afogue na profundeza do mar. E quantos pais, muitos, tá fumando com um cigarro na mão e com a criança no outro? Quantos pais estão bebendo com um copo na mão e a criança do lado, bebendo também? São tropeços. Quantos pais xingam a mãe? Os filhos vão aprender a xingar a mãe também. Se não xingar a mãe, vai bater na esposa. Sim. Por isso que muitos foram tropeços na vida dos filhos. Os filhos hoje fazem com as esposas, porque aprendeu com o pai. Aprendeu com o pai. O meu pai bebia muito. Ele morreu por causa da bebida. Ele misturou manga, café e pinga. Não durou um mês. Todos os dias no hospital. Fizeram todo tipo de lavagem que fosse possível, mas ele morreu. Ele comeu manga, tomou café e depois pinga. As 3 coisas nessa ordem. Ele trabalhava com rapadura. Ele foi para o engenho, comeu manga. Ao quanto ele estava carregando o carro de rapadura, ele estava também chupando manga. Chegou na casa do caseiro, tomou café. Ele não ia dormir nem jantar sem tomar uma pinga. Ele às vezes chegava em casa se arrastando o dedo. É meu pai, não tenho vergonha de dizer. Era meu pai. Dessa vez ele tinha tomado café, manga, café e tomou pinga. A branquinha adoeceu na mesma noite. Minha mãe teve que levar para o hospital. E durou somente um mês. Morreu. Quer saber o que aconteceu? Onde que bem caiu o tropeço? Do meu pai? Meu irmão até hoje bebe. Aprendeu com quem? Com meu pai.
Até hoje ele bebe. Salvo dos irmãos homens, um que é evangélico, é cristão já, e o outro não bebe, mas graças a Deus não tomou o caminho. E eu, se Deus não tem misericórdia de mim, só Deus sabe onde eu estava. Porém eu tomava muito vinho. Também era a única coisa que eu tomava. Eu acho que Deus já estava me preparando para hoje estar aqui. Porque em toda a minha vida eu só tomava vinho. Se eu tomei 5 cervejas foi muito. Uma vez tomei 2, outra vez tomei 3. Caí dentro de uma piscina e disse: isso não é para mim. Eu mesmo disse: não é para mim. Então, não fui tropeço mais para ninguém. Mas meu pai foi para a vida do meu filho, para a vida do meu irmão, até hoje. O que é que a palavra do Senhor está dizendo aqui? No versículo 6, ó. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Então, além de nós nos preocuparmos, de nos forçarmos a ser como uma criança, nós também temos que nos preocupar também de não ser tropeço na vida de outra pessoa. Amém? Todos compreenderam até aqui? A palavra está encerrada e as palmas é para o Senhor Jesus.